Nessa vida pode acontecer de tudo. Nós estamos sujeitos a toda e qualquer situação. Essa é uma realidade que todos estão inseridos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pensa que por ser de Deus tem coisas que não vai acontecer com ela. É isso que infelizmente muitos pensam, muitos trazem consigo. Eu sou de Deus, então isso não vai acontecer comigo. Mas você sabe qual que é o problema desse pensamento? O problema é que quando aquilo vem, o que vem? Vem as dúvidas. A pessoa começa a deixar de crer, a pessoa desanima, a pessoa esmorece, a pessoa enfraquece. A pessoa às vezes dá até as costas pro caminho. Por quê? Por causa da ilusão que ela mesma criou. Esse pensamento de que certas coisas não podem acontecer com ela porque ela é de Deus, isso a torna vulnerável. Então o diabo, sabendo que a pessoa pensa, poxa, ela pensa que se ela for traída, ela não é de Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou causar uma situação para ela ser traída. Aí ela vai pensar que ela não é de Deus. Então quer dizer, o diabo ele sabe desse pensamento que a pessoa traz. E esse pensamento, como falamos, a torna vulnerável ao mal. Porque aí vem uma situação como essa. E aí o que ela pensa? Deus não é comigo, Deus não me deixa, ou Deus não me abandonou, eu não sou uma pessoa de Deus, e isso e aquilo. E a pessoa acaba abandonando o caminho. Por quê? Porque aconteceu uma coisa que acontece com qualquer outro. Lembra daquilo que falamos no começo? Nessa vida acontece de tudo. Nós estamos aonde? Nós estamos no mundo. E se estamos no mundo, estamos sujeitos aos acontecimentos desse mundo. Por exemplo, uma pessoa de Deus pode ficar doente, ela pode ser traída, ela pode sofrer perdas, ela pode ser enganada, ela pode ser roubada, ela pode ser agredida, ela pode sofrer um tipo de agressão, ela pode sofrer qualquer tipo de situação. A pessoa de Deus pode passar por qualquer coisa. Ela pode passar pelas mesmas coisas que a pessoa, porque são duas pessoas iguais. É claro, uma é de Deus e outra não é, mas são pessoas, são seres humanos e estão no mesmo lugar. Então quer dizer, será que eu não posso passar pela mesma coisa que o outro? Será que, por exemplo, eu não posso ser traído? O Senhor Jesus foi traído. O Senhor Jesus foi traído. E aí? Será que eu não posso ser traído? Será que eu não posso ser enganado? Será que eu não posso ser iludido? Será que eu não posso ser ludibriado? Será que eu não posso ficar doente? Mas às vezes a pessoa pensa que porque é de Deus, isso não pode acontecer com ela. Isso não vai acontecer com ela. Mas entra naquilo que falamos. É uma ilusão que a pessoa cria. E essa ilusão enfraquece ela. Essa ilusão torna ela vulnerável. Porque aí quando vem essa situação, a pessoa murcha. Ela desanima, ela esmorece. Mas por quê? Por causa dela. Ela criou uma ilusão. Ela criou algo que não existe. O Senhor Jesus, por tantas vezes, falou das dificuldades. Falou que no mundo teremos aflições. Ele falou. Ele não falou que seria um mar de rosas. Ele não falou que seria uma vida fácil. Ele falou que seria difícil, realmente. Ele falou isso. Porque estamos nesse mundo. E por estarmos em um lugar, estamos sujeitos aos acontecimentos desse lugar. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, para as cidades onde tem furacões, o que tem de acontecer lá? Só porque você foi para lá e você é de Deus não vai ter mais furacão? É isso? Vai ter furacão do mesmo jeito. Mas às vezes a pessoa pensa que só porque ela é de Deus, que ela tem o Espírito Santo e tal, certas coisas não vão acontecer com ela, vão acontecer. Vão acontecer, independentemente, porque como falamos, estamos em um lugar e estamos sujeitos às coisas que acontecem nesse lugar. Todos nós. O livro de Eclesiastes, deixa eu me encontrar aqui. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 12, diz que tudo sucede igualmente a todos. É isso que está escrito.
na palavra de Deus. Tudo sucede igualmente a todos. Todos podem adoecer, todos podem ser traídos, todos podem ser enganados, todos podem ser roubados, todos podem perder alguma coisa. Mas às vezes acontece isso com a pessoa, ela pensa, poxa vida, olha o que aconteceu comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus deu as costas para mim. Quer dizer, aconteceu algo que poderia acontecer com qualquer outra pessoa. E ela já sugere que aquilo é culpa de Deus. Que aquilo significa que ela não é de Deus. Sendo que ela está num mundo onde todos estão sujeitos a passar pela mesma coisa. Quantas pessoas não se perderam por conta disso? Quantas pessoas perderam alguém, se perderam. Foram traídas, se perderam. Foram enganadas, se perderam. Foram roubadas, se perderam. Aconteceu alguma situação, ela se perdeu. Mas aquela situação, ela aconteceria com qualquer outra pessoa. Aconteceu porque a pessoa estava no mundo. Se eu estou no mundo, como é que eu posso não querer estar sujeito às coisas que acontecem no mundo? Eu não estou numa bolha. É Deus, ele nos guarda do mal, com certeza. Mas impedir de que situações que acontecem com qualquer um venham acontecer comigo, isso não tem como. Né? Porque eu estou em um lugar. E esse não foi o mundo que Deus criou. Deus, ele criou um paraíso. O mundo que Deus criou não é esse aqui, não. Esse aqui foi o mundo que o homem criou. Então, se acontece alguma coisa errada, a culpa é de quem? A culpa é nossa mesmo. Porque esse foi o mundo que nós criamos. Não foi o mundo que Deus criou. Foi o homem que criou esse mundo aqui. Então, se acontece alguma coisa errada, se dá alguma coisa errada, a culpa é de quem? Quem criou esse mundo? Quem criou esse modelo de vida? Quem criou tudo isso? Foi o homem. Deus, ele criou o homem e colocou o homem no paraíso. Mas o que o homem fez? O homem criou o seu próprio mundo. E esse mundo é esse mundo que a gente vê hoje. Traição, engano, perdas, doenças, tornados, furacões. Esse é o mundo que a gente vê hoje. Deus não criou esse mundo. Porque você vê lá no Éden teve traição. Tinha perdas, tinha fome, tinha doenças, tinha tornado, tinha tsunami, tinha alguma dessas coisas. Não tinha nada disso, meu amigo. Eles viviam uma vida perfeita em um lugar perfeito. Mas aí o homem, o ser humano, deu as costas para tudo isso e criou o seu próprio mundo. E aí, sobrou para quem? Sobrou para todos. Todos nós estamos nesse lugar. E porque estamos nesse lugar, estamos sujeitos às coisas que acontecem nesse lugar. Se eu não entender isso, eu vou acabar me perdendo. Como tem acontecido com muitas pessoas. Que se perdem por causa que algo aconteceu. Mas como que não poderia acontecer? Ah, mas isso só tem que acontecer com o incrédulo. Se eu estou no mesmo lugar do que o incrédulo, eu estou sujeito às mesmas coisas que o incrédulo ou não. Ou está errado o que está escrito, que tudo sucede igualmente a todos. Está errado, a palavra de Deus está errada e eu estou certo, é isso? Tudo sucede, então vai acontecer com todos. Não vai acontecer com o outro, vai acontecer com todos. O problema não é acontecer. O problema é a forma como eu encaro, como eu lido com isso. Falamos aqui sobre se apegar a Deus ou se apegar à dor. A maioria escolhe se apegar à dor e dar as costas para Deus. E às vezes acha que tem razão, às vezes acha que está fazendo certo, que está fazendo a escolha certa, mas aí, com o tempo, tudo fica pior. A pessoa vai de mal a pior, o sofrimento só aumenta. Alguns, felizmente, conseguem despertar e se voltar novamente para Deus. A maioria, infelizmente, acaba persistindo naquele caminho e se perdendo. Por quê? Porque aconteceu uma coisa com ela que poderia ter acontecido com qualquer outro. E assim, às vezes, por exemplo,
A gente não pode querer zombar da dor de ninguém. Mas você acha que no mundo de mais de 8 bilhões de pessoas você é a única pessoa que foi traída? Você acha que no mundo de mais de 8 bilhões de pessoas você é a única pessoa que perdeu alguém? Você acha que no mundo de mais de 8 bilhões de pessoas você é a única pessoa que está passando por lutas e dificuldades? Você acha? Não, meu amigo. Tem pessoas passando exatamente por aquilo que você está passando. E exatamente agora. Mas é aquilo que nós falamos, não é o que acontece conosco. É a forma como lidamos com isso. Não digo que eu não sinta dor. Eu sinto dor, porque eu sou um ser humano. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou me apegar a essa dor que eu estou sentindo por causa de algo que aconteceu, que poderia ter acontecido com qualquer outro. Mas a pessoa pensa, não, pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Como se ela fosse, sabe? Se o próprio Senhor Jesus foi ofendido, foi maltratado, isso antes de ir para a cruz. Ofendido, foi maltratado, foi desprezado. Se o próprio Senhor Jesus passou por essa situação, se o próprio Deus passou por isso, como é que eu vou achar que isso não vai acontecer comigo? Se ele foi traído, como é que eu posso achar que isso não vai acontecer comigo? Eu sou maior do que Deus? É o servo maior do que o seu Senhor? É o discípulo maior do que o mestre? Não, não. Isso vai acontecer comigo também. Isso pode acontecer, pode acontecer. Disse que vai acontecer, mas na verdade que pode acontecer. Não sei se vai acontecer, mas estou dizendo que pode acontecer. E porque pode acontecer, eu tenho que ter esse entendimento. Para que na hora que acontecer, eu não entre em desespero, eu não entre em parafuso, eu não entre em pânico, eu não fique, sabe, e agora? Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não é comigo, eu não sou a pessoa de Deus. Não. Pode acontecer, pode acontecer. O problema não é a possibilidade de acontecer, o problema é se acontece a pessoa. É como você lida com tudo isso. Então eu não sei o que está acontecendo com você, o que aconteceu com você. Mas eu sei que o que aconteceu com você acontece com os outros também. Está acontecendo com outras pessoas também nesse exato momento. Tem pessoas passando exatamente por aquilo que você está passando. Aqui não é um lugar perfeito, aqui é um lugar imperfeito. Aonde nós não vamos ter mais que lidar com essas coisas? Lá em cima. É claro que lá em cima não são todos que vão chegar até lá. Vão ser aqueles que, aqui embaixo, passaram por tudo aquilo que passaram e permaneceram. Então veja que uma coisa leva a outra. Não vivemos em um mundo perfeito, vivemos em um mundo imperfeito, que acontece inúmeras coisas ruins. E nós somos vítimas de tudo isso, muitas das vezes. Muitas vezes nós somos a vítima, muitas vezes nós vemos no noticiário outras pessoas sendo a vítima. E outras vezes nós somos as vítimas. Nós estamos passando por isso. Somos nós ali naquele lugar. Mas aí tem que ter um entendimento. Se eu permanecer, se eu for até o fim, se eu suportar, se eu aguentar fim, vai chegar um dia que eu nunca mais vou ter que lidar com nada disso. Vai chegar um dia, como está escrito no livro de Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas permanecer, se permanecer, um dia Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E lá em cima, como está escrito, não haverá mais dor, não haverá mais morte, nem clamor, nem pranto. Porque as primeiras coisas são passadas. O que nós estamos vivendo são as primeiras coisas. Mas um dia essas coisas terão passado. E aí, meu amigo, nós nunca mais teremos que lidar com nada disso. Não é bom, não lhe traz paz, não lhe traz esperança saber que um dia nós nunca mais vamos ter que lidar com nada disso. Mas, por exemplo, se eu escolho me apegar à dor, à raiva, ao ódio, se eu escolho me apegar à amargura e viver o resto da minha vida amargo, com raiva, com ódio de Deus, das pessoas, eu vou sofrer muito aqui e vou sofrer muito mais depois.
Mas se eu escolho perdoar, se eu escolho pedir perdão, se eu escolho seguir em frente, se eu escolho continuar caminhando, se eu escolho prosseguir, se eu escolho permanecer, se eu escolho ser fiel até o final do caminho, um dia eu estarei livre de todas essas coisas e eu terei descanso para sempre. O que será que vale mais a pena? O que será que vale mais a pena? Eu não sei por aquilo que você está passando. Talvez você está com vontade de desistir. Talvez você está se perguntando, poxa, será que Deus é comigo realmente? Porque olha o que está acontecendo comigo. Será que Deus me deixou? Será que Deus me abandonou? Talvez você está com raiva de Deus. Talvez você está culpando Deus. Talvez você está com muito ódio, com muita raiva por aquilo que aconteceu com você. Talvez você está aí desse jeito. Por aquilo que aconteceu, por aquilo que está acontecendo. Hoje você tem uma oportunidade de mudar isso se você quiser, porque como falamos, só existem dois caminhos. Hoje, ou você vai se apegar a isso aí, você vai morrer desse jeito. Ou você vai se apegar a Deus, entendendo que um dia tudo isso vai passar e nunca mais você vai ter que lidar com essas coisas. Um dia nós estaremos para sempre com Deus. Um dia. Eu estava falando com o senhor ontem que a esposa dele faleceu e desde que isso aconteceu ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele tentou se matar enforcado e estava falando para ele buscar ajuda, tal, mas ele disse que não queria. Ele queria viver daquele jeito mesmo. Então você vê, existe a pessoa que quer, existe a pessoa que não quer. Eu sei que ouvindo essa mensagem, existem pessoas que querem e existem as pessoas que não querem. Ninguém é obrigado a viver uma vida condenada à morte. Todos nós podemos ter a salvação, a vida eterna, se escolhermos permanecer no caminho. Então se você quer se apegar a Deus, eu não sei o que aconteceu. Você sabe a dor que você traz, você sabe o que você está trazendo aí dentro de você. E se você quer trocar isso por Deus, fale com Ele agora nesse momento. Faz a sua oração nesse momento. Você que foi traído, traída, você que sofreu uma perda, você que foi rejeitado, rejeitada, você que foi abandonado, abandonada. Você que foi vítima de algo que você não esperava. Às vezes você esperava o bem e o que veio foi o mal. Às vezes você esperava uma coisa boa e o que veio foi uma coisa ruim. E você desabou, você desmoronou porque você não esperava aquilo. Você não contava com aquilo. Afinal você estava ali servindo a Deus. Afinal você era uma pessoa de Deus. Afinal você estava ali, bem, de pé. E veio isso. E isso mexeu com as suas estruturas. Isso fez você balançar. Você talvez tenha pensado em desistir, em se entregar, desanimar. Talvez você já desistiu. Mas hoje você quer deixar isso para trás. Hoje você quer se apegar a Deus. Fale com Ele nesse momento. Faz a sua oração nesse momento. Fale com Deus. Com as suas palavras. Ele está dando a você uma oportunidade de voltar a Ele, de voltar para Ele, de se apegar a Ele. Então faça isso agora. Tome essa decisão, tome essa atitude por você, pela sua vida, pela sua alma. Faça isso agora em nome do Senhor Jesus. Faça isso, fale com Deus. Coloque diante dele tudo isso que aconteceu com você. Todas essas coisas que você sabe, que você passou. Você que não quer se perder. Você que não quer permitir com que isso venha te separar de Deus. Você que não quer que isso te afaste de Deus. Fale com Ele nesse momento. Meu Pai, ajuda essa pessoa, meu Deus. Ajuda essa pessoa que passou por algo, que está passando por algo, que ninguém quer passar, mas que todos nós estamos sujeitos por estar em um lugar, num mundo caído. Nesse mundo caído, nesse mundo onde acontece de tudo, todos podemos ser vítimas, todos podemos, meu Pai, sofrer com o mal.
porque infelizmente estamos num lugar de maldade, estamos num lugar em que a maldade está por toda parte. Então estamos sujeitos a isso, como está escrito, tudo acontece, tudo sucede igualmente a todos. Então o que sucede à pessoa de Deus, sucede à pessoa que não é. E aconteceu algo com essa pessoa. Não dá para dizer que ela merecia isso, mas aconteceu. Mas hoje ela fez a escolha, hoje ela faz a escolha de continuar, de seguir em frente. Porque um dia nenhuma dessas coisas estarão mais aqui. Um dia todas essas coisas terão passado. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor vai enxugar dos olhos as lágrimas daquelas pessoas que escolheram permanecer fiéis até o fim. O Senhor vai enxugar as lágrimas dos olhos daquelas pessoas que, apesar de tudo aquilo que passaram, que apesar da dor que sentiram, porque não é lágrima de alegria, é lágrima de sacrifício, é lágrima de renúncia, é lágrima de momentos em que às vezes a vontade é parar e se entregar e se render, mas a pessoa escolhe continuar. É lágrima da dor da perda, da dor da traição, da dor da rejeição, da dor do abandono, a mesma dor que o Senhor sentiu. São as lágrimas dessas dores, das dores dessa vida, que o Senhor enxugará no teu reino, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que haja esperança dentro dessa pessoa, a esperança da vida eterna esteja viva dentro dela. A esperança, meu Pai, de um dia poder estar contigo no teu reino, em um lugar perfeito, esteja viva dentro dela. Que vivamos a cada dia, a cada momento nessa esperança, meu Pai. De um dia poder encontrar com o Senhor, de um dia poder estar com o Senhor, de um dia poder estar para sempre na tua presença e nunca mais ser separado de ti. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que escolheu apegar-se ao Senhor, que ela receba a tua presença, que ela receba o teu Espírito agora, meu Pai, sobre a sua vida, sobre o seu ser, sobre a sua alma. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Se apegue a Deus, se agarre a Deus, se una a Deus nesse momento. Porque tudo isso vai passar, meu amigo, minha amiga. Todas essas coisas vão passar. Está escrito, as primeiras coisas são passadas. Haverá um dia, haverá um momento, haverá um instante em que não haverá mais nada aqui. Haverá apenas um reino, o reino de Deus. E nesse reino, aí sim viveremos uma vida perfeita, sem dor, sem nenhuma dessas coisas que hoje temos que tolerar, temos que suportar, temos que aguentar. Estaremos livres de tudo isso se escolhermos, em meio a tudo isso, ser fiel. Então faça a sua escolha dia após dia. Seja fiel, resista, permaneça, continue. É fácil? Não é fácil, não. Mas vale a pena. Vale a pena para um dia poder estar nesse lugar onde haverá de fato descanso. Aqui guerra, aqui luta, aqui batalha, aqui peleja, aqui sacrifício, aqui renúncia. Mas um dia descanso. E um descanso que nunca terá fim. Mas infelizmente para aquelas pessoas que não escolherem seguir esse caminho, talvez uma vida de facilidade aqui, talvez uma vida de prazeres aqui, talvez uma vida em que a pessoa odiou, ela estava magoada, ela estava ferida, ela estava machucada. E ela escolheu continuar dessa forma. Mas depois o que veio foi um tormento infinito. Nós temos a escolha. E se formos inteligentes, se formos sensatos, vamos escolher pelo bem e não pelo mal.